É muito legal estar aqui, porque não faz muito tempo eu estava do lado de vocês, né? Eu tenho uma empresa de TI e sou o presidente da ACESPRO, que é uma associação de empresas de tecnologia da informação. Eu estava falando aqui com o professor Igor que esse nome ele é muito cafona, né? Porque não se fala mais em processamento de dados, nada disso, né? Mas a tecnologia é a mesma. A ACESPRO foi a primeira associação de empresas de TI que surgiu. Ela surgiu no Rio de Janeiro, em 76, e foi, por acaso, onde também surgiram os primeiros computadores, as primeiras empresas e os primeiros cursos de TI. E, rapidamente, o pessoal viu a necessidade de resolver problemas comuns. E aí surgiu uma associação com um CNPJ para poder discutir e resolver esses problemas. Eu, por acaso, até sei que problemas eram esses. Eram problemas de digitação da DataPrev, que tinha lotes monstruosos de digitação, e as empresas que eram de digitação precisavam disso. Aí depois se evoluiu para birôs de processamento de dados, evoluiu, expandiu a beça. Hoje a CESPRO está presente nos principais estados e tem 1.500 empresas associadas e diversos programas. Essa apresentação não é minha, então eu vou usar só, por sugestão da professora Débora, essa tela inicial para falar um pouco dessa associação, né? Mas é mais do que falar da associação, e sim falar da necessidade da gente ter uma instituição que reúna interesses e que a gente tenha um fórum permanente como empresários. Quer dizer, muitos de vocês aqui vão seguir a carreira acadêmica, o que é uma coisa fantástica e extremamente importante. Outros vão seguir uma carreira executiva. Mas, cada vez mais, a gente vê o empreendedorismo entrando nas universidades. Na minha época, você tinha que brigar dentro de uma faculdade para dizer que você é empreendedor. Na faculdade que eu estudei, hoje em dia, tem uma incubadora, tem carreira de empreendedorismo, tem tudo isso. Não existia. Era totalmente diferente. Você vai fazer um programa de trainee, você vai entrar nesse programa e vai seguir. Mudou muita coisa. Eu tive há pouco tempo uma missão em São Francisco e visitei diversas aceleradoras, diversas instituições. Nós temos uma parceria com a Associação de Empreendedores Hindus do Vale do Silício, que é a maior de todas lá, e um convênio para troca de informações e assuntos. Chama-se TAI. E aí, dentro dessa associação, estavam presentes empresas que eu conheço há muito tempo, e também conheço há pouco tempo, que são jovens, como a IBM, Microsoft, e a Google, a LinkedIn, Facebook, estavam lá presentes. E aí a gente questionando a eles, poxa, por que vocês estão nesses programas? Vocês são empresas inovadoras, por que vocês entram com seed money, com dinheiro nesses projetos? Por vários motivos que eu podia passar aqui falando, mas o motivo mais interessante que eles colocaram, que mais me tocou, foi o seguinte: olha, hoje em dia, você aqui no Vale do Silício, você não contrata nenhum cara bom para a tua empresa. É muito difícil. O cara bom, ele quer ser igual ao Bill Gates, ele vai querer ser igual ao cara da Oracle, vai querer ser um cara desse. Então, a gente tem que estar aí comprando as empresas dele, porque ele vai plantar e a gente vai colher os frutos dele. Eu achei interessante esse conceito, eu, pelo menos, não tinha lido ele ainda em nenhum lugar, hoje já está aparecendo em outros, mas aí isso mostrou para mim, ligando com o que eu estava falando, a necessidade desse empreendedorismo. Na época lá da CESPRO, o pessoal era danado. A gente via empresas que estão lá até hoje que eram digitadores que se diziam processar dados, mas estava dentro, né? Dentro do bolo. E esse nome, a CESPRO, ficou, hoje a gente diz que ele é vintage, né? É bonitinho dizer que é CESPRO, a gente diz que é por causa da idade. Mas são muitos programas importantes e interessantes. Tem esses programas na linha do empreendedorismo, tem os programas orientados à capacitação e formação de mão de obra, tem os convênios que fazemos, e até corrigindo a professora Débora, nós estamos fazendo, não, nós já somos parceiros, já esquece, vocês, estamos construindo, melhor. Vocês são fundamentais para as nossas empresas, quer dizer, 80% dos nossos custos são de pessoal, são de gente. Nós temos diversos programas que tentam suprir isso. Qualquer empresa que chega junto dos nossos grupos diz, olha, não, nosso problema para crescer é conseguir gente competente, é conseguir talentos comprometidos, etc. E não há dúvida, esses talentos estão aqui, né? Vocês são esse recurso.
seja como colaboradores, sejam como empreendedores. Então, essas duas vertentes têm. Agora, no lado como empreendedor, a experiência que eu tive, a minha empresa tem 21 anos de existência, né? E em 94, eu recebi um fax, eu não sei se vocês sabem o que é fax, porque hoje seria um e-mail, mas recebi um fax falando de um programa da FINEP, junto à CESPRO, para fazer um MBA orientado com os professores da UFJ, para fazer um programa de MBA orientado para a indústria de TI. Eu recebi esse fax e vi, poxa, um MBA já era moda na época e super barato. Eu ia pagar 1/3 só para ter o comprometimento e tal, seria uma semana, seria um programa nacional com empreendedores de todo o Brasil. Esse fax virou o nosso newsletter, que vai por e-mail, que chama-se AD, e ele dá notícias do que o nosso setor está desenvolvendo e está programando, mas foi uma experiência fantástica, porque reuniu na turma 20 empresários, todos eles nascentes, como eu era na época, em 96, salvo engano, e eu aprendi muito. E aprendi também a fazer negócios entre eles, entre nós, na verdade. Né? A minha carteira de negócio e de projetos, ela está super dentro de parceiros da CESP. Né? E a gente descobre a força de ser pequeno, mas sendo associado. Na CESP são 1.500 empresas, é claro que as grandes empresas estão dentro da CESP, mas elas não buscam o que de melhor a gente tem, que é esse networking. Elas não precisam da CESPRO para conversar com um diretor de TI da Petrobras, para discutir com um senador uma lei ou com isso. Eles conseguem chegar lá sozinho, porque eles são grandes, eles têm uma representatividade grande. Agora, nós, como pequenos, esse networking é muito forte. E é interessante que, quando a gente está em um projeto, um cliente ou alguma coisa, essa união se torna muito mais forte do que uma empresa única. Porque tem uma empresa que faz segurança, a outra empresa faz desenvolvimento, a outra empresa faz teste, a outra empresa faz outro... Desculpe, eu ia pedir para vocês desligarem, eu não pedi, esqueci de desligar o meu, só desligar. Então, isso tudo aparece na associação, é uma coisa legal. Então, o primeiro ponto, o que é mais legal numa associação? É o networking que a gente desenvolve, são oportunidades de projetos e de trocar ideias e construir coisas que a gente está construindo, como a professora Débora falou, que essa possibilidade de fazer esse convênio e ter essa comunicação direta entre as nossas empresas e vocês, sejam como colaboradores, seja como futuras empresas associadas da CESPRO, né? Na questão das futuras empresas, nós temos uma parceria com o programa Softex, em Brasília, e uma outra através da RioSoft, aqui no Rio. O programa Softex, ele recebeu agora o Startup Brasil, e das 9 aceleradoras da primeira rodada do programa, 5 estavam aqui no Rio de Janeiro. Né? E nós temos uma representação em Brasília, com um trabalho que tem interagido bastante. Já no estado do Rio de Janeiro, somos nós que somos os gestores do programa Startup Rio. Então, o governo nos cedeu um espaço na Rua do Catete, isso fica no Flamengo, esse prédio foi reformado, e há um compromisso de R$5 milhões em bolsa para a ignição de novos projetos em TI. TI e mobilidade, principalmente. Né? Bom, por que eles escolheram a CESPRO? Muito simples, né? Porque a CESPRO é uma associação de startups, no fundo, mas só que startups que já venceram essa fase de ignição. Então, a ideia é que as empresas entrem nesse programa, participem, recebam todo o mentoring, tudo que a gente pode dar e depois se tornem um associado e entrem no ecossistema para funcionar. Bom, nós estamos também desenvolvendo um programa de startup com o município, dentro das naves do conhecimento, que são programas para utilizar os convênios que a prefeitura está fazendo para todo esse legado de cidades olímpicas, e tem muita coisa entrando aí, então, para tentar buscar legados para isso. Nós temos um conceito de cluster, que é sempre que a gente identifica alguma situação, os empresários se reúnem e aí fazem uma governança disso, estabelecem um estatuto e uma liderança natural sobre isso e fazem um plano de trabalho para isso funcionar.
A gente conversou sobre o termo de ajuste de conduta da questão de desoneração da folha, terceirização, que aconteceu ano passado, mas também tem sempre orientados a negócios. Uma atividade forte nossa é para o setor de óleo e gás, que é uma coisa total identificada aqui com o Rio de Janeiro. Então, nós estamos agora em agosto, dia 25, não é isso, Elaine? Dia 25 de agosto, vamos ter um evento de petróleo, já um evento referência. Pensamos em fazer esse evento no Paraná, porque ia ter mais gente de petróleo ultimamente lá, né? Com esse escândalo todo, mas isso foi uma brincadeira, era para vocês terem rido, mas tudo bem. Vamos fazer aqui no Rio de Janeiro. Vamos fazer aqui no Rio de Janeiro, na Firjan, e a 5ª edição desse evento. Então, nós estamos chamando a Magda Chambriard, que é a presidente da ANP, para ela dar um cenário de como é que vai ficar essa flexibilização. E o tema mais importante é a aplicação sísmica de TI. Como é que fica isso, as exigências da ANP, como é que fica a parte de conteúdo local, conteúdo nacional nesse cenário. Então, vai ter o Deluca, que foi presidente do IBP, também é um patrocinador. Vai ter um geofísico da ABG, que é lá do Reino Unido, Hamish McFire, que é um cara super renomado nessa área, e outras palestras também da Intel, da EMC sobre Big Data, da TOTUS, que também tem investimentos nesses projetos, mas isso tudo vocês vão estar recebendo, a gente está passando para a professora dela. Então, isso também é o resultado de um cluster. Empresas interessadas no setor de petróleo se reuniram e entraram nisso. Aí, junto disso, também tem outras associações. A UNIP, que é a Organização Nacional da Indústria do Petróleo, ela é a iteração que a gente tem com a ANP, para exigir o conteúdo nacional, para verificar quais são as questões e oportunidades para o desenvolvimento do setor. Então, nós somos associados da UNIP e a UNIP também participa disso, assim como o IBP. Temos outros clusters, que são os de cidades inteligentes, que está bastante preocupado com o legado que vai ficar das Olimpíadas, quer dizer, para que as nossas empresas possam se privilegiar disso e possam usar isso, né? E também um prêmio de soluções anual, né? Prêmio de soluções e de personalidade que é feito anualmente. Esse já deve estar no 20º ou no 14º por aí, não é, Elaine? Esse aí já é bastante tradicional no setor. Bom, a CESPRO, de uma forma geral, é isso, né? É muito positivo trabalhar na CESPRO. Eu fiz aquele MBA que depois a FINEP parou de pagar, ela começou a pagar outras coisas e fazer outros projetos que eu também participei, temos acesso a vários fóruns, mas, de uma forma geral, é isso. Quer dizer, ser empreendedor é iteração, é participar de um ecossistema. E, para você participar de uma coisa estruturada, você tem que ter uma associação que aproveita todo esse legado e que mantém e que, enfim, valoriza isso. É interessante que, dentro da própria CESPRO, a gente viu, a gente fez uma pesquisa interna para saber quem são os associados que têm o perfil para assumir a frente das associações. Porque é muito difícil, no nosso setor, quando o cara se dá bem, ou ele vai para São Paulo, aqui do Rio, ou então ele sai do setor, porque vem uma empresa e compra, vem um fundo e compra, ele não precisa. Então, dificilmente tem um setor assim. Talvez biotecnologia venha ocupar essa demanda de empreendedorismo, mas os projetos de biotecnologia são ciclos muito mais longos. Quando você pega um Waze, quando você pega um Facebook, são empresas super recentes que escalaram muito rapidamente, né? Aqui a gente não tem esse mercado como o americano por diversas características culturais e também legislativas. Então, é muito mais comum as nossas empresas ou elas participarem de fusão ou serem adquiridas por outras estruturas, né? E não dá para descartar o mercado de São Paulo, que deve ser um percentual muito grande do PIB. Então, a gente percebe esse movimento, né, no setor de TI. E as empresas que ficam lá com 100 funcionários, que são extremamente rentáveis, que são desafiadoras também e muito legal, precisam desse ecossistema e desse suporte entre si, né? Então, a CESPRO ocupa esse espaço. E o que eu tenho a dizer para vocês é que, no Sul, eles já passaram a gente há muito mais tempo, né?
Lá, se você pega Santa Catarina, tem 3 ACESPROS, uma em Joinville, outra em Blumenau e outra em Florianópolis. Aqui a gente está abrindo agora de Petrópolis, estamos abrindo agora de Volta Redonda, e os caras se reúnem muito mais, eles discutem muito mais sobre oportunidades, e a gente fica dizendo que eles são bairristas, né? Que o pessoal do Sul é bairrista, não contrata daqui e tal, mas não é não, é porque essas características que eu estou colocando para vocês. É super importante que vocês saibam que existe essa instituição, né, de associação, assim como existem outras e outras que surgem para determinados problemas específicos, e isso é muito sadio e fundamental para o crescimento do setor, né? Ele discute em outra ótica as oportunidades. Gostaria de tornar mais interativa a palestra, porque senão daqui a pouco o assunto acaba. Primeiro, quero dar parabéns para o CEDERJ, porque a gente de Volta Redonda, a gente veio com a ideia de questionar isso no CEDERJ. A UF você tem uma incubadora de empresas, o CEDERJ não. Por quê? Antes da gente falar desse problema, o CEDERJ já deu a solução. Então, parabéns para o CEDERJ, parabéns para o senhor dessa iniciativa. Inclusive, você falou uma coisa que a gente não sabia, que tinha isso em Volta Redonda. E por que a gente não ficou sabendo, CEDERJ? Tipo... Por quê? Não, a inauguração vai ser, a estrutura está sendo feita lá, né? A inauguração vai ser... Não inauguramos ainda, tá, mas já está pronto lá. Você vai ser convidado. Convidado, mais que isso. Acho que é uma novidade, até para o resto dos alunos do CEDERJ de Volta Redonda, mas esse ano, alguns alunos do CEDERJ, eu e mais 3, a gente resolveu abrir uma startup. A gente virou e falou, bom, somos profissionais da área, somos alunos do CEDERJ e vamos abrir uma empresa. Só que como o CEDERJ pode nos apoiar dessa forma? A gente descobriu de forma nenhuma. Até agora na palestra. Que foi muito bom. E é por isso que eu quero dar muito parabéns para o CEDERJ, porque pela primeira vez a gente viu o CEDERJ ajudando os alunos de tal forma que agora a gente tem um caminho a traçar. Não simplesmente ficar dando cabeçado no mercado de trabalho. Inclusive, para a gente fazer curso no Sebrae, a minha empresa teve que desembolsar R$600, porque o Sebrae cobra 300 para cada 2 vagas. E com essa oportunidade que você está dando para a gente, eu acho que a gente vai ficar menos pobre agora. Não, você vai ser bem-sucedido, pode deixar, se é agora esse investimento. Só esse agradecimento por enquanto. Meu colega Como é seu nome, desculpe? Jace. E o nome da sua startup? People On. People On? Temos um slogan, People On conectados a tudo. Parabéns. Obrigado. Então, Jason, obrigado por você ter colocado isso. A gente lá na CESPRO tem como parceiro o Sebrae. O Sebrae é um parceirão, a missão deles, a pequena e média empresa, é a criação de empresas. Então, vira e mexe, eles estão patrocinando as nossas ações. Essa investida no interior é patrocinada por eles. A gente identificou uma liderança local lá, que é uma empresa que tem por objetivo juntar as pessoas e reproduzir o que a gente faz no Rio de Janeiro. A Elaine aqui, que é do staff da CESPRO, está me lembrando, a gente tem uma série de serviços dentro da CESPRO que podem ser compartilhados. Primeiro, as startups têm uma forma de entrar mais fácil na CESPRO, porque tem um nível de desconto de associação, acho que é de 50% na taxa de associação, salvo engano. E aí a gente tem uma central de RH, que vocês podem estar se cadastrando currículos para as empresas que são associadas, procurarem, ou você pode estar contratando gente sem ter o ônus de ter que fazer entrevistas e ficar procurando. Você passa um script e o pessoal traz o recurso para conversar contigo. Nós temos uma assessoria contábil, nós temos uma assessoria jurídica que está à disposição do associado, temos os debates, os cafés da manhã, café da tarde, tudo para fazer networking, né? E, além disso, nós temos uma aplicação chamada Ecosistema, que, no nosso caso, chama-se Ecotic, que é o marketplace que coloca soluções os demandantes entram e, sem serem
cadastrados, eles colocam suas demandas de soluções de TI, desenvolvimento de software, aplicações, e isso é disparado para todos os associados para que eles façam suas propostas, né? É um projeto que está até agora anunciando na Band News para que o pessoal use. Isso está também é patrocinado pelo Sebrae. Agora, especialmente sobre o seu projeto de startup, nós temos um grupo, dentro dessa característica do empreendedorismo que eu coloquei para vocês, que é um pouco diferente do americano ou do israelense, que são referências, nós temos um grupo chamado TI Angels, que é um grupo que fica olhando oportunidades de startups para investir. Então, por exemplo, desse grupo faz parte TOTUS, faz parte a Nasajon, faz parte a AMT e outras empresas que, sempre que tem algum projeto que estabelece algum tipo de sinergia, a gente chama o cara e o cara apresenta, diz quais são os interesses dele, qual é o plano de negócio. Se houver um casamento de interesses aí, isso pode resultar em um investimento ou um aporte. Para vocês terem uma ideia, já tivemos empresas importantes, como a Ingresso.com, surgiu de um projeto de dentro da CESPRO. A Braspag, que foi comprada recentemente pela Visa, também começou lá dentro. E outras, né? A própria Log, que foi comprada pela Equinix, esse cara da Log, ele já deve estar no quarto helicóptero dele, mas ele está no... Eu conheci ele na Copiad, naquele curso de Copiad, um cara assim como a gente. Estava sentado, estudando, fizemos o curso, ele foi muito bem sucedido. Mas isso tudo está para vocês, Jason, tá para a gente, né? E esse networking, você está lá, participar das reuniões, e lá em Volta Redonda, porque tem aqui no Rio de Janeiro é mais fácil, porque aqui tem mais empresas interessadas. Lá talvez seja mais carente e melhor. Mas, de novo, o meu trabalho é voluntário lá, e eu vou embora. Que acaba o mandato lá, uma das coisas que a gente monta ninguém fica eterno na associação. Entendi. Posso fazer mais uma pergunta? Deve. Um dos grandes problemas aqui no Brasil é o CNPJ. Só que os tempos hoje não é igual. Hoje você tem muita empresa que só funciona pela web. Por exemplo, a minha empresa ela só funciona pela web. Só que o CNPJ ele é extremamente maçante. Por exemplo, eu tenho mais 3 sócios, então eu não posso usar o MEI. Afinal, o MEI não é para tanto sócio. Debatendo dentro do CEDERJ, inclusive, que a gente faz a matéria de empreendedorismo, a gente começou a pensar, bom, eu não tenho sede, não preciso de sede. Eu não tenho funcionários, não preciso de funcionários, afinal, eu sou funcionário da minha própria empresa. A Associação de Empresas Brasileiras de Tecnologia, você pensa a possibilidade de criar um CNPJ voltado para web empresas? Porque tecnologia eu não preciso formar... eu preciso de um computador e de internet, não preciso de sede. Por que eu tenho que pagar um CNPJ tão maçante, contratar um contador que é tão caro? Para você ter noção, um contador você paga um salário mínimo e no final do ano você gasta quase 10 mil só de contador, se você precisar ele durante todo esse período. Tem alguma possibilidade, você está lutando sobre isso, uma facilidade de tirar um CNPJ mais fácil? Porque hoje está quase que impossível. Eu não vejo muito espaço para isso. O CNPJ é como se fosse a nossa identificação. Quer dizer, é o nosso CPF, só que é orientado por uma pessoa jurídica, né? Não tem como a gente ter uma relação... aí é até a área jurídica que teria que ver isso. Uma relação entre uma pessoa física e jurídica, ou entre pessoas jurídicas, sem ter essa identificação. E o CNPJ é isso. Agora, isso é quanto ao processo. Agora, certamente o governo está estudando formas de simplificar isso. O Simples é um exemplo disso, a facilidade de abrir uma empresa também é outro exemplo disso, a redução de carga tributária, o MEI é um exemplo disso que você citou. Então, agora, são problemas bons que você vai ter que se acostumar a ter, porque são problemas positivos, entendeu? E depois você vai ter que abrir uma conta bancária maior, vai ter que ter um atendimento maior. Então, é problema bom, você tem que se acostumar com eles, porque só vai piorar. Se você crescer. Então, bom. Pessoal, vamos agradecer então a participação. Obrigado.